Fala turma, aqui é o Gabriel e hoje nós daremos continuidade às nossas aulas de Machine Learning aprendizado supervisionado, tudo bem? Esta aula é a aula de número 4, definição de função de custo, tudo bem? Faremos aqui um breve review, eu prometo ser rápido. Entretanto, vocês podem até estar falando assim, poxa, o Gabriel está fazendo review em toda a aula, está sendo um pouco repetitivo isso, mas eu acredito que tem alguns conceitos, galerinha, que nós devemos sempre ter em mente, fundamentados. E esses primeiros conceitos são muito importantes, por isso que eu estou batendo tanto neles. Daqui a pouquinho eu não falarei mais deles, e aí eu assumirei que vocês já têm isso em sua cabeça. Vamos lá então. Anteriormente eu tinha falado com vocês sobre os conjuntos de dados, né? O conjunto de dados que nós chamamos de conjunto de teste. Vou até marcar aqui. Esses conjuntos de testes, eles são obtidos por um processo empírico. O que significa um processo empírico? Significa um processo prático, tudo bem? Então, por exemplo, naquele primeiro exemplo que eu dei, o exemplo das casas, a pessoa, para ver o preço das casas, teve que andar o bairro inteiro. Então, esse processo empírico, ele é muito importante. E é o processo que nos levantará os dados, e a partir destes dados, nós conseguiremos treinar o nosso algoritmo. Outro conceito muito importante é o conceito da metodologia, aquela metodologia que eu dei na aula de vocês, que é você pegar os dados, criar um algoritmo, pegar esse algoritmo, criar uma função, e a partir dessa função criada pelo algoritmo, que teve os dados como treinamento, eu consigo ir injetando novas possibilidades e tendo novas saídas. Então, o que eu estou querendo dizer a priori? Que nós sempre teremos um conjunto de dados, como é aprendizado supervisionados. Então, nós teremos dados rotulados do x1, x2 até o xm. E do y, a mesma história, y1, y2 até o yn. Beleza? E a partir deste conjunto de dados, nós vamos treinar um algoritmo e esse algoritmo fará as predições. Uma coisa muito legal que eu já vou aqui mostrar para vocês é o que? Esses subscritos aqui, tudo bem? Eu tenho alguns subscritos. Então, eu vou sempre utilizar esta forma aqui, tá? Então, quando eu falar, eu tenho o xi, significa que eu tenho mais que um x. Eu tenho um conjunto de x's, vamos dizer assim. Eu tenho o yi, significa que eu tenho mais que um y. Eu tenho um conjunto de y. E o que significa? Se eu fizer assim, por exemplo, eu quero o x2, tudo bem? Isso aqui não é x ao quadrado, pra gente aqui. Será basicamente pegar o segundo x do meu conjunto de dados aqui, e é esse x. Ah, eu quero agora o y2, né? Não é y ao quadrado, eu vou pegar o segundo y aqui. É muito importante que nós vamos usar essa notação daqui a pouquinho, tudo bem? Beleza, então eu tenho esses dados, nós já vimos que pega esses dados, colocamos esses dados no algoritmo, e aí sim o algoritmo de regressão linear, né, um algoritmo de regressão, ele vai pegar e vai fazer o seguinte, ele vai me colocar aqui esses dados em dois eixos, o eixo y e o eixo x, e ele vai me plotar esses dados. Então ele vai vir aqui e vai acabar fazendo algo mais ou menos assim, certo? Obviamente vai ter alguns dados que fujam da regra aqui, mas ele vai me plotar. Ele vai olhar e vai falar assim, olha, isso daí tem um comportamento
linear, hein? E isso é muito legal. Acho que eu vou ajustar uma reta aqui neste gráfico, tá? Nesses pontos, na verdade. E vamos lá então. Vamos lendo aqui e vamos ir aprendendo. Quando temos predições de uma função contínua, temos então uma regressão, né? Que é o que eu disse. Se eu quiser fazer predição de uma função contínua, é regressão. E caso consigamos ajustar uma reta, de modo que essa reta determine o comportamento com um erro aceitável, galera, eu já vou deixar aqui grifado esta parte aqui do nosso texto. Erro aceitável. O que será que seria um erro aceitável? Dizemos então que temos uma regressão linear. Vamos tentar ver o que seria esse erro aceitável? Eu dei uma breve introdução para vocês na última aula, mas eu não falei direitinho aqui. Vamos então dar uma olhada nisso. Venho aqui, vou colocar de novo o meu eixo, vou tentar desenhar um pouco melhor agora, que é uma definição muito boa que eu vou dar aqui. YX, tudo bem? Vou pegar o meu conjunto de pontos. Vou tentar colocar uns pontos aqui bem legais. Coloco alguns conjuntos de pontos aqui. Algum vai sair com certeza aqui do padrão. Mas coloquei aqui alguns pontos, certo? Veja, pessoal. O ideal, como eu tinha dito na última aula, seria a gente fazer uma reta que passe por todos esses pontos. Mas nem sempre é possível, que nem eu mostrei. Se eu for ligar todos esses pontos, eu não tenho uma reta. Eu tenho algo que não é uma reta, tenho qualquer coisa menos uma reta. Então, o que eu preciso fazer é achar meio que uma reta média aqui, vamos dizer assim, e uma reta que erre pouco. E o que seria que erre pouco, ou seja, que tem um erro aceitável? Eu tenho aqui uma reta, que nunca está uma reta, né? Mas vamos pegar aqui uma reta aqui. E aí eu começo a fazer aqui algumas análises nessa reta. Veja, eu vou tentar fazer aqui um grid. Não sei se eu vou conseguir. Vamos tentar fazer aqui um grid. Aqui, ou seja, só ir colocando aqui algumas linhas aqui imaginárias no nosso gráfico. Bem, eu coloquei aqui as linhas imaginárias. E vamos analisar aqui algumas coisas. Veja, o meu conjunto de treinamento aqui neste ponto era para dar um valor bem próximo desse y. Só que a nossa reta aqui está dando um outro valor que está aqui. Ou seja, eu tenho aqui uma diferença. Opa, eu vou colocar aqui, ó, diferença. Ó, um dif de diferença. E veja, esse cara aqui, quem é esse cara? Vou fazer de outra cor aqui, vou fazer de vermelho aqui pra gente não se confundir. Esse cara aqui é o meu y de x e olha a nossa convenção aparecendo aqui. E esse cara em roxo, sei lá que cor que é isso, eu nunca sei o nome dessas cores, é o nosso h de θ de x i, certo? Ok, vamos continuar. Tenho este cara aqui, este ponto aqui, que era o ponto do nosso conjunto de treinamento. O nosso h de x nos deu aqui outra diferença. Aqui outra diferença. Outra diferença. Vocês percebem, galera, que a minha reta era para dar um valor, tá dando outro, porém tá dando um valor médio, vamos dizer assim, um valor mediano. Olha aqui, tem hora que ela acerta mais, tem hora que ela acerta menos. Esse último valor aqui, que eu vou mostrar aqui, o erro foi bem pequenininho. Entretanto, tem alguns valores que o erro aqui tá bem grande. Então nós já vemos, nós podemos analisar que esta reta aqui, ela é uma diferença e tem uma média envolvida aí.
Certo? Beleza, vamos guardar esse conceito aqui para a gente poder analisar daqui a pouquinho, tudo bem? Eu acho que eu consegui explicar isso aqui. Se vocês ainda não entenderam, eu peço para vocês ficarem calmos, que na próxima aula eu vou estar mostrando mais sobre isso, com agora sim, desenhos bonitinhos e um probleminha aí, vamos dizer assim, mais palpável que vocês consigam entender, beleza? Beleza. Nós precisamos então definir a função matemática do erro, né? Ter uma definição matemática para o erro, porque a gente vai fazer uma análise matemática. E como que nós fazemos isso? Ora, é bem, vamos dizer assim, é bem trivial e bem intuitivo dizer que o erro é a diferença, certo? Ou seja, o quanto que eu estou errando deste ponto yxi desse ponto h de θ xi, porque é isso que sobrou aqui, certo? É y de xi menos h de xi. Aí você vem aqui e fala, poxa, Gabriel, mas aqui o erro tá como h de θ de xi menos y de xi. Posso ser bem sincero? Tanto faz. Porque como nós vamos fazer daqui a pouco, daqui 2 segundinhos, nós vamos fazer uma análise de uma função quadrática, vocês vão ver que eu só estou interessado pelo módulo. Então eu posso definir o erro como sendo h de θ de xi, eu posso também definir o erro como sendo o y de xi menos o h de θ de xi. Tanto faz? Tanto faz. Eu já vi das duas formas em vários lugares. Vocês que escolhem, tá bom? Aí você pode falar, mas esse h de θ, estatisticamente, o pessoal chama de y barra. E aí seria y barra de xi, certo? Ou vocês podem encontrar também y chapéu de xi. Aí, meus amiguinhos, é com vocês. Vocês definem a notação que vocês quiserem utilizar, beleza? Vamos então agora analisar aqui o que é o h de θ xi. Eu já tinha falado, mas nunca é demais falar, que o nosso h de θ, ele é basicamente não, ele é uma reta, né, galera? E se ele é uma reta, ele tem duas partes aqui. Ele é definido com um coeficiente angular, que é esse cara aqui, tá? Coeficiente angular. E tem esse cara aqui, que é o nosso coeficiente linear. Ah, Gabriel, mas isso daí é uma reta? Galera, isso aqui é uma reta. Isso daqui é uma reta. Por que que é uma reta? Veja, lá na quinta série, nós vemos que a equação de uma reta é y igual a x mais b, beleza? Aqui eu só fiz o seguinte. Eu falei que y é b mais ax. Troquem aqui o θ0 por b e o a por θ1, que é a mesma coisa, beleza? Beleza, galera. Como nós já sabemos a definição do erro, podemos mensurar então. O que significa mensurar? Mensurar é aferir a precisão de nossa função hipótese para esse contexto. Ou seja, eu vou dizer, galera, o quão bom é uma reta para o nosso conjunto. Porque veja, eu não tenho uma reta apenas, eu tenho uma gama de retas que eu posso pôr aqui. Posso vir aqui e fazer uma outra reta aqui. Vou fazer de outra cor, para que não se confunda, né? Vou fazer dessa cor bonitinha aqui da Paiva, aqui, que eu não sei o nome. Aí a gente coloca aqui. Eu posso ter outra reta. Ou seja, o que me diz que a reta em verde é melhor do que essas duas retas que eu coloquei aqui, nessa cor bonitinha da paz aqui? Eu não sei, eu não consigo. Olhando aqui, eu consigo ver, só que eu não tenho... eu não tenho bases analíticas para dizer assim, olha, essa reta em verde é melhor. Eu não tenho números me provando isso. E agora a gente vai fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Com essa linda função aqui, chamada função de custo. Beleza, galera? O que acontece?
Lembra lá em cima que eu disse para vocês que tinha uma média envolvida, que a reta era meio que uma média dos pontos? Olha isso daqui. Eu até fiz aqui a coisa errada, mas dê uma olhada nisso daqui, ó. Isso daqui não parece com vocês uma média? Isso daqui é uma média. Eu vou somar todos os erros dos pontos, quadrado aqui. Os erros é essa definição. Essa é a nossa definição do erro. Eleva ao quadrado. Mas, Gabriel, uma média elevada ao quadrado é uma média chique, galera. É uma média quadrática. Então, eu vou pegar o meu erro, elevar ao quadrado. Ou seja, cada diferença de pontinhos que aqui foi me dado, eu vou pegar essa diferença aqui, elevo ao quadrado. Pego essa diferença aqui, elevo ao quadrado. E vou fazendo isso, beleza? Faço isso para todo mundo, divido pelo número de pontos que eu tenho ali, tenho uma média quadrática, beleza? Então, isso daqui é uma média quadrática, beleza? Quadrática. Minha letra é bem bonita, mas estamos aí. E veja, galera, um negócio muito importante. A função de custo é uma função de duas variáveis. Olha que interessante. Por quê? Porque ela está em função de θ0 e está em função de θ1. Eu não conheço esses valores aqui. Eu não sei qual que é a melhor reta. Eu não sei quais são os coeficientes da reta. Beleza? E é o que eu estou dizendo aqui embaixo. Ó. Podemos ver que a função de custo é uma média quadrática dos erros, pois a mesma é a somatória do quadrado dos erros dividida pelo número de exemplos de treino, que foi o que eu disse aqui em cima. E veja, um negócio importante. Todo mundo que eu vejo pergunta sobre isso. Eu vejo em muitos fóruns isso e a maioria das pessoas não conseguem dizer o porquê. E eu vou explicar aqui agora. Veja, galera, essa média quadrática, ela tá multiplicada por 1/2. Deixa eu tentar colocar esse meio aqui. Ela tá multiplicada por meio. Mas por que ela tá multiplicada por meio, galera? Simples. Eu vou falar para vocês aqui agora. Eu vou pegar aqui, vou fazer isso. Ó. J, θ1, θ2, certo? Eu vou chamar de meio de uma caixa preta qualquer, que eu vou chamar aqui de... vou chamar aqui de alfa, por exemplo. Qualquer valor aqui, ao quadrado. E quem é alfa, né? A alfa eu vou chamar de 1 sobre m de h de θ x i, certo? Menos y de x i. É uma caixa preta aqui que a gente vai olhar. Beleza. Veja o seguinte, ao derivar, quando eu derivo alfa, o que acontece? Esse 2 aqui cai, certo? E aí vai ficar 2 vezes. Então, esse meio é apenas por conveniência. Beleza? É apenas por conveniência. Para quando eu derivar, eu conseguir cortar o 2 que vai cair. Mas, Gabriel, eu não sei derivada, eu não entendi o que você disse agora. Não se preocupe, tá bom? Eu acho que você pode continuar o curso sem saber isso aqui. Entretanto, eu vou dar uma definiçãozinha de derivada daqui a pouquinho, vocês vão ver. E não vai ser nada tão grande quanto o cálculo. Só que se você não entendeu essa parte, tudo bem. Assuma que esse meio aí não está por acaso. Se você teve derivada, eu acho que você conseguiu visualizar melhor que se ao derivar j de θ, esse 2 aqui que vai cair em algum momento, eu consigo cortar, e aí isso vai me ajudar bastante. Mas, Gabriel, eu vou precisar derivar j de θ? Isso é um assunto para as próximas aulas, mas sim, vocês vão precisar derivar j de θ, beleza? Pessoal, peço muito obrigado para vocês. Desculpem se não ficou 100% claro.
eu tô evoluindo com vocês. Eu acho que o mais importante é nós irmos juntos. Se tem dúvida, por favor, deixem as suas dúvidas nos comentários, que eu vou fazer de tudo para ir melhorando, nós vamos ir conversando. Tô com dúvida, nossa equipe do Edu que vai sim responder vocês. E é isso, galera. Eu acho que por hoje é só. A próxima aula é muito importante e é importante que vocês vejam as anteriores, tá? Porque são aulas muito legais. Muito obrigado, até mais, falou!